Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 19 de maio, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 20 ao 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria dessa criança ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar essa alegria. Naquele dia, não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje já não se usa tanto, mas quando nós não tínhamos uma comunicação tão rápida como a de hoje, a alegria de uma pessoa era receber uma carta dos seus parentes, principalmente daqueles mais distantes. E quando essa carta era aberta, as pessoas lendo se emocionavam por receber notícias das pessoas que amam. E hoje, claro, com a velocidade das redes sociais, as informações chegam muito mais rápido. Mas vamos ser sinceros, verdadeiros. Aquelas cartas que nós recebíamos, que nós escrevíamos, elas nunca poderiam ter saído de moda, porque nessas linhas que nós escrevemos, nós colocamos os nossos sentimentos. Por que eu estou falando disso com você? Para fazer uma introdução a essa palavra e a esses capítulos de São João, quando Jesus está despedindo dos discípulos. Porque Jesus, Ele deixou uma carta para nós. Jesus, Ele deixou uma carta para os discípulos. E essa carta é a sua palavra. É a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus para cada um de nós. É o testamento do Senhor para a nossa vida. E todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, ela tem que mexer conosco. Porque a palavra de Deus é viva. E quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós lemos essa carta de amor de Deus por cada um de nós, nós devemos nos alegrar, nós devemos louvar o Senhor, porque a sua palavra, essa carta de amor que o Senhor deixou para nós, é a bússola da nossa vida, é o farol para a nossa vida. E se nós lermos e colocarmos em prática essa palavra, vida eterna nós teremos. Ontem nós meditamos nesses primeiros versículos, quando Jesus falava com os discípulos que por um tempo eles iriam chorar e lamentar, mas o mundo se alegraria porque a morte seria vencida. E o Senhor tem uma promessa: a tristeza se transformará em alegria. São Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, ele disse assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo.
não vos inquieteis com nada, e em todas as circunstâncias apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. Então, meu irmão e minha irmã, como os apóstolos foram chamados para viver a alegria, nós também fomos chamados para viver nos alegrando no Senhor, não inquietando, não preocupando com as coisas, mas, como São Paulo vai dizer, em toda circunstância, em todo momento da nossa vida, sejam bons ou ruins, nós devemos apresentar a Deus as nossas preocupações, não através da murmuração, da reclamação, da blasfêmia, mas as nossas preocupações, as nossas necessidades devem ser apresentadas a Deus, mediante a oração, a súplica e a ação de graças. É assim que nós devemos apresentar a Deus aquilo que nós estamos passando. Pela oração, suplicando a intervenção do Senhor e dando graças a Ele, porque Ele ouve o clamor do seu povo, Ele ouve o clamor da sua igreja. E é por isso que o Senhor afirma: a tristeza vai se transformar em alegria. A tristeza é passageira, mas a alegria que o Senhor tem para nós é uma alegria eterna, uma alegria que não depende das situações desse mundo, mas uma alegria que nos faz olhar para a eternidade. E no Evangelho de hoje, Jesus dá um exemplo maravilhoso de uma mulher que, quando está para dar à luz, ela pode ficar angustiada porque chegou a hora. E a mulher sabe o sofrimento, a dor que ela vai sentir. Mas quando a mãe ouve pela primeira vez o choro da sua criança e coloca a criança nos braços, a mãe nem se lembra do sofrimento que teve, porque a alegria é muito maior. Isso é maravilhoso, meus irmãos e minhas irmãs. E isso é para nós, porque diante dos sofrimentos que nós passamos, e nós estamos, a nossa caminhada é como essa mulher grávida. Nós estamos nos preparando para viver na eternidade. Nós estamos, podemos dizer assim, gestando a nossa eternidade. E nesse caminho existem espinhos, sofrimento, dor, dificuldade, mas nada se compara à vitória que o Senhor tem para nós. E assim como a mãe, quando vê a criança, ela esquece o sofrimento, assim o Senhor promete para cada um de nós que a grandeza que Ele tem, os planos que Ele tem, são maiores. E nós podemos confiar, nós devemos confiar nas promessas do Senhor, porque Ele é fiel. Ele é fiel. E Ele nos garante a vitória. Ele nos garante as respostas. Quando essa mulher pensa na dor, ela pode se sentir fraca. Mas quando ela vence essa dor, quando ela se esforça ao máximo para trazer essa criança ao mundo, o sofrimento fica esquecido. Hoje, meu irmão e minha irmã, você pode estar passando esse momento difícil, de dor, de sofrimento, mas a palavra também do Senhor nos garante, no Salmo 30, no versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A recompensa da mulher de suportar 9 meses de gestação é pegar aquela criança nos braços.
a nossa recompensa por lutar as dores de cabeça erguida. É a vitória que o Senhor tem para cada um de nós. Nós somos chamados para vencer, meus irmãos e minhas irmãs. Mas antes da vitória chegar, nós temos um caminho de luta. Nós temos um caminho de renúncia. Nós temos um caminho que não é fácil ser seguido, mas que ele tem um grande prêmio para todos que perseverarem até o fim. Você sabe, meu irmão, você sabe, minha irmã, das suas lutas. Você sabe de tudo que você passou até aqui. E o nosso Deus sabe muito mais. Por isso o Senhor vem, como Ele falou com os discípulos, Ele vem falar com cada um de nós. Fica firme, suporta o sofrimento na fé, suporta as dores na fé, porque um dia essa tristeza vai se transformar em alegria. E o Senhor colocou no meu coração para dizer isso. E se é para você, toma posse. O Senhor pediu para dizer que nenhuma das lágrimas que você derrama são em vão. Nenhuma lágrima que você derrama na presença de Deus vão ficar sem respostas. Hoje você chora por alguém, por alguma situação difícil, mas o Senhor vai te honrar. E essa tristeza, ela vai se transformar numa grande alegria, num grande brado de triunfo e de vitória, por saber que vale a pena ser perseverante, vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena estar com Ele até o fim. E é por isso que Jesus falou: agora vocês vão sentir tristeza, mas eu vou ver vocês novamente e o coração de vocês vai se alegrar, e ninguém poderá tirar a vossa alegria. Ninguém pode tirar a nossa alegria. Ninguém pode tirar a nossa fé. Nós devemos lutar todos os dias para que nenhuma situação na nossa vida tire de nós a fé e a confiança no Senhor. A certeza que Ele está conosco. A certeza que nós não estamos sozinhos. A certeza que essa tristeza vai passar. Que essa enfermidade vai passar. E que o amor dele permanecerá para sempre com cada um de nós. A alegria que o Senhor tem para nos dar é uma alegria que ninguém pode tirar da nossa vida. Não é uma alegria por tudo estar bem, mas é uma alegria que nos leva a confiar, a acreditar que o Senhor está no barco da nossa vida, que o Senhor não nos deixa sozinhos. E eu quero proclamar isso para você hoje. Em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, por mais que algumas situações pareçam situações que não vão se resolver, pareçam portas que não vão se abrir, eu quero te dizer hoje, continua olhando para o Senhor. Continua com seus olhos e com seu coração fixos no Senhor. E saiba que Ele é fiel. E que no momento certo, a sua glória se manifestará. Quando você estiver passando um momento de tribulação, lembre-se do Evangelho de hoje. E lembre-se desse exemplo de Jesus. Dessa mulher que está para dar à luz. O sofrimento se vai diante daquela cena tão maravilhosa de uma mãe
que carrega o seu filho pela primeira vez. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, é assim que nós devemos andar e caminhar, porque as promessas do Senhor são promessas de fidelidade. Essas cartas de amor que o Senhor preparou para nós nos Evangelhos, no Novo Testamento, a Bíblia, são palavras que devem nortear a nossa vida, que devem guiar os nossos passos. E a alegria é justamente essa, porque essa palavra, ela se atualiza todos os dias na nossa vida. A palavra de Deus não envelhece. O Senhor não precisa mais escrever um outro testamento, porque o testamento está nele mesmo. E o Senhor nos chama para sermos o seu rosto, a sua voz, para que onde nós estivermos, possamos deixar as pessoas lerem Jesus em nós. A nossa missão é ser essas cartas vivas, essas cartas de fé, essas cartas de amor na vida dos outros, para que todos, sem exceção, possam saber que existe um Deus, que é o Senhor de todas as coisas. Mas é esse Deus que se fez pequeno para morar no meio do seu povo. E é esse Deus que, quando volta, Ele volta para preparar um lugar para que onde Ele está, nós possamos estar também. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, o Senhor falou tanto com os discípulos sobre a alegria, porque o Senhor conhece o coração deles. O Senhor sabe de tudo, Senhor. E hoje eu quero entregar a minha vida, a vida desse irmão, a vida dessa irmã nas suas mãos. Que essa alegria verdadeira não se afaste de nós, Senhor. Que possamos buscar todos os dias esse dom da alegria. A alegria verdadeira de saber que nós não estamos sozinhos. A alegria verdadeira, Senhor, de abrir a sua palavra e ler como essa carta viva do Senhor que fala ao coração daqueles que se abrem todos os dias. Senhor Jesus, diante de tantas situações difíceis, diante de tantos momentos que nós estamos atravessando, nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. Nos agarrar na sua palavra, nos agarrar na sua promessa, nos agarrar nessa carta de amor que o Senhor escreveu para nós. E cada passo que nós dermos, Senhor, que sejam guiados pelo Senhor e que sejam em direção à santidade, em direção à vida eterna. Nós te exaltamos, nós te bendizemos, Senhor, de todo o nosso coração, porque eu tenho certeza que essa alegria e essa paz que o Senhor nos dá, ninguém, nada, nenhuma situação desse mundo poderá arrancar de nós. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.